Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja o que você quiser ser aqui dentro deste curso de Petit Lenormand tradicional com o Gerson Faquiano. Aqui dentro temos superpoderes, tá? Podemos errar, podemos acertar, podemos fazer perguntas das mais bobas possíveis. Afinal, você sabe, assim como eu, que não há pergunta boba e com isso tem carta branca para se perguntar o que desejar, ok? Continuando o discurso, é uma honra e um prazer dizer que estamos na terceira edição deste curso e a seguir vou falar um pouco mais dele para você. Aqui temos uma imagem de minha pessoa com os campos que eu atuo profissionalmente, que este endereço de e-mail aqui, gersonfaquiano@gmail.com, é algo muito importante de se ter por perto, tá? Por ele você poderá entrar em contato direto comigo. Pode ser para perguntar como anda a vida, o que você está gostando ou não do curso, e até mesmo para enviar as suas perguntas. Lembra do nosso combinado? Não existe pergunta boba, nem tola. Simplesmente, se há dúvida, pode perguntar, pode me enviar e-mail, ok? Quanto ao prazo de resposta, vai variar muito, né? Fins de semana, geralmente, eu não respondo e-mails, e nem tão tarde da noite assim. E mesmo trabalhando como autônomo, eu costumo seguir uma rotina de trabalho diário com horários a cumprir. Então, logo peço um prazo aí de até 72 horas úteis, né? Que seria o prazo máximo, assim, para você receber uma resposta do teu e-mail, da tua pergunta, enfim, do que você quiser enviar para mim, ok? Agora eu gostaria de comentar muito brevemente sobre as outras edições que tivemos deste mesmo curso. A primeira edição aconteceu em 2017 e a segunda versão deste curso já foi, logo em seguida, em 2018. Versão esta, né, que ficou no ar por 2 anos. Na primeira versão era um Gerson assim diferente, né? Muito entusiasmado, muito pra cima, empolgado nas explicações, etc, etc. Mas que não era a minha verdade. E por conta disso, logo veio o desejo de refazer o curso por completo. E foi aí que o curso 2.0 nasceu em 2018. Foi um curso que sinto muito orgulho de ter feito, que passou várias pessoas por ele e o conteúdo teve um amadurecimento em relação ao primeiro curso. A qualidade de áudio e vídeo já estavam melhores do que da primeira versão, porque eu investi em equipamentos melhores. E ter um áudio bacana requer microfone bacana, ter uma imagem de qualidade requer equipamento melhor e fazer entregar o melhor requer tempo. Investimento em um curso de edição de vídeo, estudar um pouco sobre design, sobre cores, enfim. São inúmeros detalhes que não cabe falar aqui, mas que por trás disso tudo há muito trabalho, há muita dedicação, carinho e o desejo de entregar o melhor para você. Sempre. Enfim, é muito trabalhoso como um todo colocar um curso online no ar. E você se recorda quando eu disse que no primeiro curso não me sentia eu? Agora sim, ali no segundo curso, na versão 2.0, era eu de verdade. Era o Gerson que eu olhava, que eu via, que assistia a aula e falava, não, agora sim está condizente com o meu jeito de ser, o meu jeito de se expressar e segue a linha agora neste curso 3.0, tá? Após 2 anos, percebi que estava na hora, né, de sacudir a poeira, atualizar layout, cores, o conteúdo, revisar mais uma vez a metodologia de ensino, porque a gente aprende muito com os feedbacks de cada aluno do curso. E saiba você que durante o processo criativo eu mudei por diversas vezes a forma como irei fazer este novo curso, que eu chamo de curso básico de Petit Lenormand tradicional com Gerson Faquiano 3.0. E eu já tenho alguns cursos, né, já gravado há algum tempo, que já estão aí no mercado, e este está sendo o curso mais trabalhoso de se produzir, pois me preocupei com os detalhes.
E eu espero que essa experiência seja especial para você, tão quanto para mim foi realizar este trabalho, que você confere a partir de hoje, durante todo este curso, durante todas essas aulas que estão por vir, ok? Na terceira edição, o que muda, né? Temos uma mudança de estrutura muito grande em relação aos dois primeiros. A estrutura adotada nos dois primeiros cursos, nós tínhamos a história do Petit Lenormand, como fazer combinações de cartas, depois nós víamos linhas, né, de 3 cartas, tiragem simples, no máximo uma mini mesa real. Né, ensinava o significado das cartas, o perto e o longe, né, que é a base do método de distância, e tecnicamente era isso. Agora estamos indo diretamente para a leitura de mesa real em si. Após apresentar as palavras-chave, né, de cada carta, eu irei mostrar na prática o funcionamento delas dentro de uma mesa real. Claro, algumas cartas são mais complexas do que outras, e isso faz algumas cartas possuir mais conteúdo do que outras cartas. Evidente que tratarei do conteúdo básico aqui dentro deste curso, porque existe muito mais para ser estudado, técnicas, desenvolvimento de cada carta, mas aqui você vai ter o início de uma jornada muito bem trabalhada e estruturada. Bom, o próximo tópico que nós temos então é como que vai funcionar o curso, né? Nós temos um curso na modalidade EAD, é um curso à distância que, em primeiro lugar, se você é acostumado com cursos online, não terá dificuldade alguma com o ambiente e como deve ser a sua rotina de estudos. Mas caso você seja um iniciante, a boa notícia é que não é difícil de você se acostumar. Você tem que ter um bom acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e que tá tudo certo. Eu prefiro hoje em dia muito mais cursos online, gravados, do que aulas ao vivo, porque se dispersa muito, né? Muita gente conversando, enfim, e o professor pode ficar perdido por N motivos e o tempo não é muito bem aproveitado, né? Numa aula online, num curso online, isso é totalmente enxugado e você tem realmente o conteúdo que realmente vai interessar e que é importante. A navegação na plataforma digital de um curso à distância é bem simples, como você pode notar, porque se não fosse, você nem estaria vendo essa aula neste exato momento, não é mesmo? Portanto, basta saber o mínimo sobre o uso do computador e da internet, ligar, mandar e-mail, editar um texto, acessar um site, digitar uma mensagem, um chat, etc. Esse ambiente virtual que você se encontra neste momento será a sua sala de aula durante o nosso curso. Quanto mais você usá-lo, mais irá se acostumar com todas as ferramentas. Vale ressaltar aqui que a exigência dos cursos à distância é igual ou até maior do que dos cursos presenciais. Estudando em casa, sua disciplina tem que ser redobrada, né? E por isso eu falo, desligue o celular, coloque o celular no mudo, feche o Facebook e se concentra realmente aqui. Você vai ter aulas que serão disponibilizadas conforme os dias, conforme as datas que você enxerga aí do lado, e você poderá ver e rever quantas vezes você desejar essas aulas, ok? Porém, é preciso uma disciplina. Ainda comentando sobre como funciona o curso, você vai receber um material em PDF quando a gente chegar nas aulas sobre as cartas, que é este que você está vendo na tela. Então nós temos um para cada naipe e você vai imprimi-lo conforme a sua necessidade do número de cartas e conforme você vai estudando também, vai fazendo suas anotações, né, vai desenvolver ali os seus dotes artísticos no meio, que você vai poder ter um espaço ali para você refazer, representar a carta conforme você deseja, ok? Recados dados, vamos ao curso. Eu estou bem ansioso para ver o feedback de cada um de vocês. Então, bora começar.
E começamos pela pergunta clássica: o que é Petit Lenormand? Você já parou para pensar o que faz o Petit Lenormand ser o Petit Lenormand? O que faz ele ser o que ele é? A resposta prática é dizer para você que o Petit Lenormand é um sistema de cartomancia baseado nas tradições divinatórias europeias, principalmente germânicas, e que sua estrutura é baseada em emblemas. Okay? Então nós temos a primeira dica, nós temos que o baralho ele é feito de emblemas e ele é um sistema. Mas o que seria um emblema, né? Os livros de emblemas eles foram muito populares entre os séculos XV e XVIII e a população não sabia ler. E quem sabia, ou seja, os nobres utilizavam livros com figuras e alguns versos ou um mote abaixo dessa figura para representar uma ideia, um conceito e assim ensinar de forma lúdica o povo que viveu naquela época. E foi a partir dessa ideia de utilizar os emblemas que o Petit Lenormand foi construído, e por este motivo ele utiliza emblemas ao invés de imagens arquetípicas, como é que acontece no tarô. Agora que entendemos este ponto importante, vamos relembrar como era o mundo na época que o baralho Petit Lenormand ele foi criado, né? Nós estamos falando aí no século XVIII, né? O Petit Lenormand surgiu no século XVIII e nós temos alguma imagem bem do início do século XIX, ali mais ou menos na virada. Por conta da tecnologia que nós temos hoje, a imagem ela tem um frame rate regularizado, né? Porque antes era muito Chaplin, muito rapidinho. Mas com a tecnologia a gente consegue ter uma imagem numa velocidade que nós estamos acostumados hoje de ver. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois as ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se espalharam pelo mundo e inspiraram revoluções como a Revolução Francesa em 1789. Foi o último século da Idade Moderna e o primeiro da Idade Contemporânea. Neste mesmo século houve a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, que inovou os métodos de produção até então conhecidos, os produtos começaram a ser produzidos em maior escala e em menor tempo. Em 1789, né, só para vocês terem uma ideia, ocorreu a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, onde os inconfidentes, liderados por Tiradentes, se rebelaram contra a coroa portuguesa e suas medidas abusivas. Então nós estamos falando de um período da história que teve muitas transformações. A gente teve nascimentos assim importantíssimos de nomes que nós conhecemos até hoje. Por exemplo, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, nasceu no século XVIII. O Anders Celsius, que foi o sueco criador da escala Celsius, dos graus Celsius que a gente conhece. O Dom Pedro I, que foi imperador no Brasil. Napoleão Bonaparte, imperador da França. Nós temos o Kant, que é o filósofo prússio. Nós tivemos o Goethe, que é também um filósofo muito conhecido. Né? E também tivemos mortes no século XVIII assim, de muita importância. Por exemplo, Isaac Newton. Quem não conhece Isaac Newton, né, cientista inglês, morreu, né, no século XVIII. O George Berkeley, na Irlanda, que foi um filósofo idealista irlandês de renome, também morreu, né, no século XVIII. Edward Teck, o famoso pirata conhecido como Barba Negra, também morreu no século XVIII. Então, assim, são alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês que faz a gente pensar como era o mundo no século XVIII quando o Petit Lenormand ele veio ao mundo, que foi dentro do século XVIII. Okay? Então agora nós temos uma ideia da atmosfera que cerca o Petit Lenormand. Vale lembrar também que, além de tudo isso que estava acontecendo no mundo, o século XVIII poderia denominar também o renascimento do tarô,
Pois além do uso lúdico, surgiu também neste período o uso oracular e os baralhos de tarô também mudaram a sua estrutura. O tarô virou uma febre na Europa no século XVIII. Todos queriam saber sobre os símbolos mágicos que poderão revelar o futuro, mas isso é uma conversa para outro momento e que eu só trouxe aqui uma ideia também, um paralelo para você entender de qual período da história nós estamos falando aqui, ok? Agora indo diretamente para a história do Petit Lenormand, eu vou trazer algumas evidências aqui para vocês que em 1798 Johann Caspar Hetschel, que era um homem criador de jogos, empresário, dono de uma fábrica de artefatos de bronze, ele cria na cidade da Noruega um jogo chamado The Game of Hope. Vou pôr aqui na tela para vocês darem uma olhada. Tem esse nome, né, em alemão, que eu não sei como é a pronúncia, prefiro falar em inglês, The Game of Hope, e traduzindo para o português, o Jogo da Esperança. O baralho, ele era como um jogo de tabuleiro portátil, né? Funcionava como um tabuleiro portátil para entretenimento das pessoas. A proposta do Jogo da Esperança era lúdica e pedagógica, já que foi baseada na mesma ideia dos livros de emblemas que faziam um sucesso na época. O baralho só passou a ser chamado Petit Lenormand numa reedição que aconteceu após a morte de Mademoiselle Lenormand, na segunda metade do século XIX. Okay? Nesse momento, vários outros baralhos foram associados a seu nome como pura estratégia de marketing. O nome do jogo ele é dado pela forma de como você ganhava ele. Porque lembra que nós estávamos falando de um jogo de tabuleiro. Então, quem chegar primeiro na carta da âncora, que era a carta de número 35, ele é o vencedor. A âncora é o símbolo da esperança. E também traz esse mesmo significado no baralho divinatório. E então, por conta disso, o jogo da esperança. E aí, durante o percurso do jogo, algumas cartas podem lhe prender, eliminar, fazer avançar, retroceder, etc. E as instruções trazem regras de jogos e formas simples de prever o futuro, contando histórias e acaba mesclando-se com outras correntes cartomânticas. Mesmo sem querer, digamos assim, o Petit Lenormand ele começou a ser utilizado como uma forma oracular, de contar pequenas histórias das pessoas que jogavam esse jogo, né? Porém, ele foi se mesclando. A gente não pode falar que existe só apenas um tipo de cartomancia. Ok? A gente está falando de um tipo de cartomancia que a gente conhece hoje como Petit Lenormand. Ele vem de uma região de Ansbach, da cartomancia de Ansbach, que é uma cidade do interior da Alemanha. Porém, a Alemanha ela possui outros sistemas, a Europa possui outros sistemas de cartomancia, existem outros sistemas de cartomancia. E isso ele foi mesclando e foi construindo o que a gente tem como o Petit Lenormand hoje. Tá? Em 1799 morre o Johann Caspar Hetschel como vítima de uma epidemia de varíola. E em 1843 morre Marianne Adelaide Lenormand. Em 1845, um editor da cidade de Koblenz, na Alemanha, publica a versão das cartas de Hetschel com o nome de Le Petit Lenormand. Em 1846, Philippe Lenormand, né, que se colocou como primo ou tem algum grau de parentesco, ele passa a integrar aí um folheto explicativo inspirado na cartomancia praticada da região de Ansbach, que eu falei para vocês. E este manual ela é a fonte primária de todos os significados das cartas que nós temos hoje. Lembra que quando a gente compra um baralho de tarô, qualquer baralho vem um manualzinho dentro com palavra-chave? Exatamente este manualzinho passou a integrar o Jogo da Esperança em 1846. Agora uma coisa curiosa é que eles associaram, como eu disse para você, que este baralho foi associado ao nome de uma cartomante que era muito famosa na época, que era Lenormand. Porém, não temos registro algum
de que ela chegou a conhecer este baralho, ou qual baralho ela utilizava nas predições dela, mas certamente não era o Petit Lenormand como a gente conhece. Só teve associação com o nome dela por conta de marketing, porque era uma cartomante muito famosa na época. E todo mundo queria ter o baralho que ela jogou, que ela previu coisas para Napoleão Bonaparte. Vou trazer aqui algumas imagens para vocês da Marie-Anne Adelaide Lenormand, que foi uma cartomante de 1772, que ela viveu, né, que ela nasceu e morreu em 1843. E 3 anos após a morte dela, né, como você percebe, é que veio o Petit Lenormand como a gente conhece hoje. Eu vou destacar algumas coisas, né, da biografia dela. Ela nasceu no dia 27 de maio, mas existe algumas controvérsias quanto à data de nascimento exato dela, mas alguns estudiosos dizem que é 27 de maio. Ela perdeu a mãe muito cedo, viveu com o pai e a sua madrasta. Seu pai morreu quando a mesma tinha 5 anos de idade. Aos 14 anos convenceu a sua madrasta e padrasto a ir morar em Paris, trabalhando numa livraria onde obteve conhecimento inclusive de quiromancia e ocultismo. Aí, com o tempo, ela chegou a atender a elite francesa. Outro dado importante da vida dela é que ela possuía forte ligação com a esposa do imperador Napoleão Bonaparte. Foi uma das mais célebres videntes em toda a Europa, exatamente por ter previsto a ascensão e a queda do Império de Napoleão. Também ficou presa por 12 dias na prisão quando conseguiu prever a separação de Napoleão Bonaparte com a esposa Josephine. Em resumo, foi essa a história, né? Você vê que são 2 histórias diferentes que se entrelaçaram por conta de marketing. Agora eu vou abordar aqui, vamos fazer uma comparação básica entre o tarô e o Petit Lenormand. Acho super importante já deixar claro as diferenças entre os 2 tipos de oráculos, né? Os 2 tipos de baralho. O tarô é muito mais popular, muita gente conhece, e aí pode ficar muito em dúvida também. Porque tem cartas similares. Tem lua no tarô, tem lua também no Petit Lenormand, tem torre no tarô, tem torre no Petit Lenormand, enfim. O tarô, para ser chamado de tarô, ele tem que possuir 78 cartas. O Petit Lenormand, ele possui 36 cartas. O tarô, ele possui arcanos maiores e arcanos menores. Já no Petit Lenormand, todas as cartas têm igual importância. No tarô, você consegue trabalhar com cartas invertidas, coisa que no Petit Lenormand não possui isso. Não possui essa distinção. A leitura no tarô ela é baseada em posições dentro de um método. E no Petit Lenormand, a gente trabalha a leitura baseada por proximidade, como perto e longe. E sempre em leituras a gente tem que ter pelo menos um par de cartas para dizer alguma coisa. No tarô, o simbolismo dele é complexo. E no Petit Lenormand, as imagens são simples. O que eu quero dizer com isso? No tarô, você tem N elementos, né? Você tem aquela águia, que significa uma coisa, o leão pode significar alguma coisa, a cor da roupa pode significar alguma coisa. Agora, no Petit Lenormand, a gente tem um emblema. Temos um sol. Não importa se esse sol ele tá colorido, se ele tá vermelho, se ele tá verde ou ele tá azul. O sol é o sol e pronto. Por isso que ele é considerado como imagem simples. No tarô é possível fazer a leitura com apenas uma carta. Já no Petit Lenormand a gente faz leitura por combinações, como eu disse, temos que ter um par de cartas. E por fim, o tarô, as cartas falam de uma forma mais florida, né? E o Petit Lenormand ele é conhecido como aquelas cartas que falam de forma mais direta e reta, sem muitos floreios. Obviamente os 2 chegam no mesmo resultado, mas com linguagens diferentes.
Agora vamos para umas perguntas bem bacanas que eu gosto já de responder logo de início. Por exemplo, uso um baralho particular para meus jogos. Posso tirar para outras pessoas? Pode, sabe? E essa questão assim, eu tenho um baralho, mas é só eu que posso tocar, mexer, isso vai muito da sua crença, tá? Não, você não precisa ter essa distinção. Não existe uma regra que diz isso. Você precisa ter um baralho pessoal, um baralho para jogar para outras pessoas. Isso vai de gosto. Às vezes você tem um baralho mega bonito, sabe? E você quer só para você? Ok, tranquilo, não tem problema algum. Rituais, consagração e a mesa para realizar os seus jogos. Aqui nós temos uma dúvida que é muito frequente, né, para o iniciante. Rituais, gente, rituais e consagração é uma coisa muito pessoal. Não existe no manual alguma coisa que fale sobre isso, tá? Sobre como que você tem que consagrar seu baralho para ele funcionar. Você precisa ter pedras, vela, água, enfim. Você faz se você achar confortável com isso. Fora isso, não tem necessidade, ok? E aí eu vou até te trazer algumas imagens, algumas gravuras da época, para você observar como que era na época. A gente tem uns registros históricos de cartomantes e você perceba, não tinha toalha, ali tinha uma toalha, né? E toalha serve simplesmente para proteger o seu baralho hoje em dia. Não tem um uso, não tem uma cor. Nossa, tem que ser uma toalha branca, uma toalha vermelha, tem que ser de cetim, tem que ser de algodão, enfim. Gente, são gostos, tá bom? Se tem toalha ou não tem toalha, é independente, tá? Pode perceber também que as coisas eram muito simples, não tinha vela, não tinha adereço, não tinha nada. A não ser que você faça parte de uma ordem mágica, que você siga alguma determinada escola ocultista, e dentro dessa escola existem parâmetros para se ler cartas ou de como trabalhar com isso, e aí pode fazer sentido. Fora isso, não precisa, ok? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: cartas que caem na hora de embaralhar. O que eu faço, né? Eu estou embaralhando as cartas e alguma carta cai no chão, virada ou não virada para cima, enfim. Gente, o que eu faço? Eu simplesmente pego o baralho, a carta que caiu no chão, e coloco no meio do baralho e continuo a embaralhar. Tem gente que vai falar assim, pode ser uma mensagem, pode ser o quê? Também, é uma coisa muito pessoal. Eu não uso, tá? A carta caiu do baralho, coloco ela de volta dentro e continuo embaralhando. Posso utilizar métodos de tarô no qual conheço? Pode. Você pode sim utilizar métodos de tarô que você conhece com o Petit Lenormand, lembrando que para cada casa do método você coloque pelo menos 2 cartas do Petit Lenormand. E só uma carta é muito pouco, não responde. Lembra, a gente não está tarotizando o Lenormand, a gente está falando de Lenormand. Eu perguntei sobre o meu trabalho e o baralho está falando de amor? Como assim? Aqui também vale muitas vezes que a pessoa ela pergunta uma coisa e sai cartas como assim. Sei lá, como tá a minha vida financeira e as pessoas. Aí sai anel, coração, sabe? Umas cartas assim que estão mais ligadas a amor, relacionamento. Aí a pessoa acha que o baralho não tá falando, não tá respondendo ela por algum motivo. Não. O baralho ele sempre vai responder aquilo que você perguntar para ele. Ok? O que cabe o cartomante fazer é saber contextualizar isso. Então não existe essa de eu perguntei sobre o meu trabalho e porque saiu o coração, saiu o anel e o baralho está falando de amor. Tá, gente? Não existe isso. Quem embaralha as cartas, né? Essa também é uma pergunta bem frequente que pode causar muitas dúvidas. Olha, também é muito pessoal isso, né? De escolher, também não tem nenhum manual que fala, olha, é o cartomante que embaralha, é o
é o consulente que vai embaralhar. Geralmente, eu embaralho as cartas. Por quê? Porque eu sei o quanto custa um deck de baralho. Não é barato as cartas. E tem gente que não sabe embaralhar, vai amassar, vai deixar cair no chão, enfim, pode rasgar a carta. Eu embaralho, tá? Sempre. Se é consulta presencial, sempre eu vou embaralhar e eu vou deixar a pessoa fazer o corte, né? Quem corta o baralho, eu, o consulente. E aí, já respondendo essa pergunta, se for atendimento virtual, obviamente que é a gente que faz tudo, né? Embaralha e corta as cartas pelo consulente. Agora, se eu estou numa consulta presencial, aí eu peço para o meu consulente cortar. Mas também é assim, gente, se você quiser embaralhar e cortar, tranquilo. O lance é você fazer sempre igual. Ah, eu embaralho quantas vezes? 5 vezes? 7 vezes? 10 vezes? Gente, embaralho o tanto que você achar que tem que embaralhar. Eu sou assim, não tem falar, nossa, tem que ser com a mão esquerda, 7 vezes, 5 vezes. Não tem isso, gente. Mais uma vez, se você cria esses rituaizinhos de consulta, tranquilo, obedeça, faz sempre igual e tá tudo certo. Eu, o Gerson, não segue esse tipo de coisa, tá bom? Agora, essa última pergunta é bem importante, gente. Presta atenção. Eu posso comentar a leitura com outras pessoas? Aqui a gente está falando de ética de trabalho. Né? Você, se quer ser um cartomante respeitado, você não deve comentar sobre a leitura que você teve com seu cliente para ninguém. Nem para sua mãe, nem para sua irmã, nem para o namorado, nem nada. O que acontece na consulta, fica na consulta. Ok? Então é muito cuidado para expor. Porque acontece, gente, muitas vezes já peguei histórias cabeludíssimas. Sabe, de traição, de gente que vem perguntar diamante, tem gente que desabafa, muitas vezes com você, que chora na consulta. E assim, e a pessoa, ela tá entregando a vida dela ali para você. Por mais que você tenha capacidade de enxergar a vida dela nas cartas, ela está confiando em você. E essa confiança tem que ser mútua, tem que ser um vai e vem. Então, não comente as suas leituras que você fizer para ninguém, ok? Isso é muito, muito importante se você quiser ter vitalidade, longevidade como cartomante. Tenha discrição, não julgue as pessoas, né? Por mais que a pessoa fale, sei lá, matei fulano, você não é Deus para julgar. A pessoa está te procurando para que você possa ajudá-la, para ela sair ali melhor do que chegou. Então, é de extrema importância você se atentar em como você faz a consulta, o que você vai dizer para essa pessoa e como vai dizer para essa pessoa. Tá? Tem assuntos que a gente não toca, assuntos como saúde, assuntos de doença, morte, assuntos magia, essas coisas assim, a gente não, principalmente não toca, a não ser que o cliente ele pergunte, e mesmo assim, não aconselho vocês a caírem nessa cilada, porque realmente é uma cilada, tá? As coisas podem não acontecer, e aí, enfim, pode tomar outras proporções também. A gente não sabe o que essa pessoa ela vai fazer quando sair ali da sua consulta. Já parou pra pensar nisso? Sei lá, você fala, seu casamento não vai dar certo. Aí a pessoa ela sai da sua consulta e ela se mata. Se joga no primeiro carro. E aí, como que fica? Ou ela vai atrás, sei lá, ela desconfia de uma pessoa, ela vai lá atrás, monta um barraco, e aí no fundo vai se apurar as coisas e não é nada daquilo. E aí vai sobrar para quem? Pro cartomante que fez a previsão. Então, gente, muito, muito, muito cuidado com o que é dito, ok? Bom, esta foi a nossa primeira aula. Vocês viram que tem conteúdo pra caramba aqui. Eu falei muito, a aula ficou gigante, mas é isso. São coisas bem importantes de serem ditas e até a próxima.